Parábolas são histórias contadas, uma linguagem de figura, aonde o Senhor Jesus utilizava para si melhor ensinar o público, o povo, aquele povo que era desprovido de intelecto, o povo classe pobre. E ele utilizava de situações familiares, aquele que era agricultor, uma dona de casa, um pai que tinha 2 filhos, um proprietário de uma vinha, enfim, ele contava situações que rotineiramente o povo vivia. E o Senhor Jesus, de todos os grandes mestres, que foi o maior, foi ele, nenhum dos mestres, repito, ensinava por parábolas, e nenhum tinha autoridade de falar sobre céu e inferno. Muitos não se arriscavam porque não tinham conhecimento, outros porque não tinham a permissão de Deus. Mas Jesus, o Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso, esse tinha, porque ele mesmo dizia que a ele foi dado todo o poder no céu e também na terra. Aleluia. Então Jesus está aqui diante de autoridades e o povo, porque onde Jesus estava ensinando, se aglomerava também os grandes mestres, os doutores da lei. Mas esses homens não estavam para aprender nada, pelo contrário, eles estavam ali para achar falhas, críticas a respeito do ensinamento de Jesus, porque eles não entendiam que toda a sabedoria, aleluia, que Jesus tinha, era diretamente do trono da graça, aleluia. Ele mesmo dizia em sua palavra: eu só faço aquilo que o Pai manda, oh glória. Tudo que eu faço, o Pai me deu, aleluia. Eu e o Pai somos um, e é por isso que eu tenho a autoridade e a permissão. Eles não entendiam isso. Então, quando ele ensinava, escute, eles inventavam argumentos, perguntas retóricas, tendenciosas, para que Jesus assim caísse em uma cilada e falhasse. Mas quando eles vinham com essas perguntas, Jesus então vinha com uma parábola. E o texto mostra uma parábola que você só vai encontrar neste Evangelho de Lucas. A parábola do rico e do Lázaro. Jesus começa narrando que havia um homem muito rico, e esse homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Mas entenda que naqueles dias, o homem poderia ser muito rico, o homem mais rico do planeta naqueles dias, mas mesmo assim ele não tinha condições de se vestir de linho fino e púrpura. Sabe por quê, meu pastor? Porque essas vestes só quem usava era sacerdote e rei. Era a autoridade que poderia vestir. O homem poderia ter o maior dinheiro do mundo, mas mesmo assim ele não poderia se vestir, mas esse se vestia. Olha como Jesus traz a mente e a reflexão que esse homem, ele não era só um homem rico não, irmão, ele era um homem importante, muito importante. Para se vestir de linho finíssimo e de púrpura, ele não era qualquer um. Ele era um homem realmente conhecido e famoso. Trazendo para hoje, um dos maiores youtubers talvez, um desses homens aí que tem não sei quantos milhões de seguidores nas suas redes sociais. Assim era esse homem nesse texto, trazendo para hoje, se pudéssemos. O texto diz também que ele vivia todos os dias recalada esplendidamente. O que é isso, pastor? Todo dia tinha festa na casa dele, na mansão dele. Todos os dias. Se porventura você fosse amigo dele, estivesse na festa, e no final da festa você fosse pegar o seu carro, e ele indo levar você lá, e você elogiasse a festa e dissesse para ele: fulano, que festa maravilhosa, quando é que vai ter outra dessa? E ele dizia: amanhã. Aleluia. E no dia seguinte estava lá o convidado, pastor de Jeová. E festas e festas. E ele ia embora. Essa de hoje foi melhor que a de ontem. Quando é que vai ter outra? Amanhã. Então ele vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Uma festa melhor que a outra. Eu imagino os convidados do seu meio
pessoas influentes, milionárias, pessoas que têm também as suas redes sociais, um grande movimento. Era essa classe que estava lá na casa desse homem rico. Porém, o texto vai dizer que também havia um certo mendigo chamado Lázaro. E o texto diz que ele estava à porta daquele homem rico. Mas não é na porta da mansão do homem, é do outro lado da rua. E de lá ele ficava olhando. Eu imagino isso, pastor de Jeová. Todo dia aquele movimento de entra e sai de carro, ele no relento, deitado, imaginando a barriga ali roendo de fome, e ele querendo alimentar-se apenas das migalhas que caíam da mesa. Só que entenda que um banquete desse não cai migalha, irmão. É muita sobra, que pode alimentar o jardineiro, pode alimentar a faxineira, pode alimentar o motorista, o segurança, os funcionários da casa. Era um verdadeiro banquete, extravio de comida, estrago. E hoje, nos nossos dias, onde muitos estão perecendo de fome, nós podemos constatar homens também muito ricos que estão estragando comida, e não estão se lembrando daquele que passa necessidade, que tem fome. Até mesmo nós, pais, que damos o melhor para os nossos filhos, os nossos filhos estragam. Sabe por quê? Porque tem você para trabalhar e dar o melhor. Você não deixa ele passar necessidade, é por isso que ele estraga. Mas é meu dever e o teu ensinar ele a valorizar o teu sustento, valorizar o teu trabalho, valorizar aquilo que Deus te dá. Mas a gente não faz isso não. Lázaro está lá na frente, imaginando como estava acontecendo aquela festa, passando necessidade no relento, pastor. Estamos no nosso inverno amazônico, todo dia está chovendo. Já chovia de uma maneira normal e simples. Agora no nosso inverno amazônico, a tendência da carga de chuva é ser maior. E eu imagino ele, sem ter aonde se abrigar, naquele relento, pegando chuvas e chuvas. E ele não sofria só de lepra, como diz o texto. Provavelmente tinha adquirido uma pneumonia, uma tuberculose. Estava no estado terminal, pastor de Jeová. O texto diz que os cães vinham e lambiam as suas feridas. Era a única companhia que ele tinha. E ele ali querendo se alimentar das migalhas. Mas se tem uma coisa que o mundo dá, me permita abrir um parênteses aqui para você que está me ouvindo, é dar volta. Um dia tu está aqui embaixo, melhor dizendo, aqui embaixo, e no outro dia tu está aqui em cima. Vou falar de novo. Um dia tu está aqui embaixo, outro dia Deus vai te colocar lá em cima. Então entenda que com Deus não existe injustiça, existe a verdadeira justiça. Deus honra aqueles que o temem, aqueles que servem, aqueles que andam na sua obediência. É esse que Deus honra. Não te preocupa se te humilharam, se você está passando dificuldade, necessidade, se hoje a tua situação financeira está em baixa. Aleluia, eu quero te dizer pelo poder dessa palavra, que amanhã Deus pode te surpreender, pode te colocar em cima, para que todos vejam que Ele é contigo, o quanto que Ele é poderoso, o quanto que Ele faz a obra, o quanto que Ele trabalha na minha e na tua vida. Aleluia. Só que a morte vai chegar. A morte chega para todo mundo. A morte, ela só quer uma desculpa. Se tem uma coisa que a morte sabe fazer, é esperar. Nós nascemos com prazo de validade. E é bem verdade que nós nos preocupamos com o corpo, com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, e esquecemos que amanhã o dia não pertence a nós. Não adianta eu estar cuidando da estética física do meu corpo, se amanhã esse corpo pode estar se decompondo. Aleluia. Não adianta, meu irmão. E o que adianta, pastor? Eu me arrepender e se voltar o mais rápido para Deus. Porque o problema maior, meu amigo, você que me escuta, não é morrer, é saber para onde vai. Porque Jesus está falando de dois caminhos aqui nesse texto: céu e inferno. A morte chega. O texto vai dizer que vai morrer o mendigo Lázaro e o rico. Que ironia do destino. Vai morrer os dois.
Mas tem uma grande diferença aqui. O mendigo, a Bíblia diz que ele foi levado, aleluia, pelos anjos. Oh glória! Os anjos levaram, tomaram aquele mendigo pela mão e levaram ao paraíso, ao seio de Abraão, aleluia. E o rico foi sepultado, foi levado ao inferno. O texto chama de Hades. E ele está lá em agonia. E o que me chama a atenção, pastor de Jeová, é porque o rico está sofrendo em tormento. E agora o rico, o pobre que só sofreu, o mendigo, agora está no seio de Abraão, com vestes brancas, linho fino, aleluia, oh glória. As vestes que o rico tinha na vida e o mendigo se vestia de trapo, agora na glória é ele que está vestindo púrpura e linho finíssimo. Eita Deus! Não te preocupa com os bens materiais da terra. O que vale é a riqueza que tem no céu. O que vale é as coisas que estão preparadas. A Bíblia diz aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, são essas coisas que Deus tem preparado aos seus. Aleluia. Agora não tem mais pranto, não tem dor, não tem sofrimento. A mente dele foi transformada, meu pastor. Tudo aquilo que tinha de lembrança de dor e sofrimento foi apagada, deletada. Agora ele está no seio de Abraão com um semblante de alegria, não mais doente, mas são, um corpo glorificado. Está lá no seio de Abraão. Agora todo o sofrimento que ele teve na terra está sendo recompensado no céu. E a Bíblia diz que o rico, Deus em um momento vai permitir uma visão, aleluia, aonde o rico que está no inferno em tormento, agora ele vai poder contemplar o ex-mendigo, o ex-Lázaro, no seio de Abraão. E quando ele abre os olhos, lá das profundezas aonde ele está, ele grita, ele pede socorro: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe o dedo e refresca a minha língua, porque eu estou em tormento. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui, irmã Cláudia? Porque se o rico sabia quem era Abraão, então ele conhecia a lei. É verdade, meu E tem gente que conhece a palavra e não se arrepende, quer pagar preço, quer pagar para ver. Depois vai estar junto com esse rico e depois não adianta mais. Ele conhecia a lei, ele escutou a palavra, aleluia. Ele conhecia muito bem os mandamentos, mas mesmo assim não se arrependia. Era um homem mau, maligno, aleluia, filho de Belial, não ajudava ninguém. Você pode aproveitar tudo nessa terra, os prazeres, você pode fazer o que você quiser, meu amigo. Nós não estamos dizendo que você está errado, não, pelo contrário, eu só estou te dizendo as consequências quando a gente vive uma vida distante da vontade de Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu com esse rico. Conhecia a verdade, conhecia a palavra, mas não quis saber. O Deus dele era o dinheiro dele, eram os amigos. Entenda que tu só vale alguma coisa de acordo com o que tu tem, meu irmão. Se tu não tem nada, tu não tem amigo, tu não tem ninguém, ninguém te procura para nada. Mas se tu tem dinheiro, se tu tem amigos, eles estão lá na tua água, porque sabe que tu pode oferecer alguma coisa. Era por isso que a casa desse rico era cheia de gente, era festa. Todo mundo comendo do bom e do melhor, e melhor ainda, sem gastar um centavo. Não sei se tu conhece alguém assim, que não pode te ver, que quer ir na tua casa, mas não é porque ele te ama, não. É puro interesse, cuidado. Ele reconhece Abraão. E ele clama, pede por misericórdia. E ele reconhece Lázaro. Isso me chamou a atenção. Porque se ele entrava, Regiane, todo dia na sua mansão, ele viu o mendigo lá, mas não tinha coragem de dar um copo de água. Isso me chamou a atenção nesse texto. É verdade. Sardeu meu coração, porque como é que pode eu vejo uma pessoa de frente da minha casa, passando necessidade, fome, frio, sede, e eu não sou capaz de dar um copo de água para essa pessoa? Eu quero as bênçãos de Deus. Não, meu irmão.
Deus, ele não trata com pessoas assim. Você vive do que você planta. Se você planta a maldade, você vai colher maldade. Ele se lembra. Eu imagino, ele deve ter dito: isso é aquele mendigo que ficava na porta da minha casa. Pai Abraão, esse não é o Lázaro que está do teu lado, pai. Deixa ele molhar a ponta do dedo para refrescar minha garganta, que eu estou em tormento. E pai Abraão vai dizer: não, meu Deus. Você lembra, meu filho, que quando tu estava vivo, tu vivia do bom e do melhor? Tu escolheu o que tu queria comer nas melhores lanchonetes, aleluia, daqui do Sideral, as melhores pizzarias, os restaurantes. Tu lembra, filho? Tu lembra que tudo que tu teve na vida Deus te deu, te proporcionou as melhores academias para você preparar o corpo, lembra? Pois é, meu filho, agora não tem mais jeito. Esse aqui sofreu demais. Esse aqui passou fome, necessidade, sofreu, mas nunca abandonou a palavra, nunca se desviou do caminho, sempre perseverou, sempre adorou. Mesmo doente ele adorava, verdadeiro adorador. Agora, ele só teve sofrimento, agora ele está tendo gozo. Aleluia. Agora ele está tendo a verdadeira riqueza. Agora ele entendeu que valia a pena perseverar na presença, mesmo passando necessidade, mesmo passando fome, luta, mesmo que todos viraram as costas para ele, mas ele não abriu mão de servir a Deus. E já fica uma lição para mim e para você: não se agarre nem se apoie a homens, se agarre no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que vai te recompensar, é Ele que vai te dar a tua recompensa, é Ele que vai suprir a tua necessidade. Para de estar olhando para o homem, para de estar na dependência do homem, aleluia. Lázaro agora, ex-mendigo, ex-leproso e ex-Lázaro. A palavra Lázaro, pastor, é uma palavra grega. Ela não é um nome, se tornou por causa de nós que passamos a utilizar. Mas a palavra Lázaro é Lazares, que significa lazarento, cheio de doença, cheio de moléstia, cheio de enfermidade. Quando um grego, um romano olhava uma pessoa leprosa, uma pessoa doente, deformada, e são lazarentos, são lazários. E aí no hebraico a palavra pronúncia é Lázaro. Não é nome, é uma condição que a pessoa se encontra. A Bíblia não diz o nome dele, mas diz que ele era um Lázaro, um lazarento. E é por isso que eu estou dizendo o ex-Lázaro. Agora é só alegria, pastor. Eu imagino o semblante dele, brilhando, como a luz, nunca mais dor. Isso me faz lembrar da Nova Jerusalém, aonde lá não vai ter pranto, nem dor, nem ranger de dentes, aonde ninguém vai chorar, aonde não vai haver mais doenças. Abraão, aleluia, agora com o ex-mendigo no seu seio, esperando essa recompensa. E mesmo, meu filho, você não pode entrar em contato daí para cá com a gente. E os daqui também não podem ir até você. Olha como Deus faz o parâmetro. Porque tem gente que diz: eu vi fulano, eu vi minha mãe. A minha mãe faleceu, ela apareceu para mim. Não, meu irmão, são entidades demoníacas que tomam a forma física para te confundir, para tu acreditar que é um ente querido teu. Não é não, porque a Bíblia diz que cabe ao homem morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Não tem como sair do inferno para vir para o plano físico, e muito menos ir para o plano espiritual, o céu. Não tem como. A Bíblia é clara, a Bíblia explica que não tem como. Abraão fala para o rico: não tem como, meu filho, você vir daí para cá e nem os daqui para aí, meu filho. Tem um abismo entre nós, é o que o texto diz. Aí ele vai dizer: não, pai, eu te rogo. Rogar é insistir. Eu te rogo que tu mandes lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Olha como ele lembrou do irmão. Quem tem a mente transformada, irmã Regênia, não lembra do plano terreno mais. Mas aquele que está no inferno, a mente é a mesma. Sabe para quê? Para ele lembrar do que ele deixou de fazer. Para ele lembrar de que ele tomou escolhas que não deveria ter tomado, para ele lembrar que ele abriu mão de estar com Deus, para ele lembrar que ele escolheu as coisas do mundo. É por isso que Deus põe a mesma mente. E ele lembrou que tinha 5 irmãos.
Os irmãos estavam aproveitando a farra. E ele então diz: manda Lázaro lá em casa, porque eu tenho 5 irmãos e eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. Sabe o que eu aprendi, pastor da Jeová, nesse períodozinho aí que a gente caminha com Jesus? Que o lugar que mais se ora, sabe onde é? Aqui na terra. É onde mais se ora, irmã Regina. No lugar que mais se adora a Deus é no céu. Não é aqui não. É no céu. Os serafins estão ao redor do trono de Deus dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. 24 horas os anciões estão nos seus tronos adorando ao Deus, ao Cordeiro. E o lugar que mais se clama, sabe onde é, pastor de Jeová? No inferno. Olha ele aqui clamando, rogando, insistindo: mande lá em casa. E tem muitos que estão no inferno, parentes, conhecidos, amigos, desde os dias de Adão. Tem gente que está no inferno clamando até hoje, pastor de Jeová, pedindo a misericórdia de Deus, só que agora não tem mais jeito. A escolha que eu e você devemos fazer é agora. Depois que morre não tem mais jeito. Não adianta fazer missa de 7º dia, acender vela para iluminar. Isso tudo aí é heresia. Isso não existe. Não adianta prece nem Ave Maria. Não adianta nada disso mais. Foi decretado o destino. E sabe o que Abraão vai dizer para ele? Meu filho, eles têm que ouvir os profetas. Para isso tem Moisés e os profetas. É só eles escutarem. E se eles ouvirem, com certeza pode entrar no coração e eles mudarem. Sabe o que eu entendo com isso? Os profetas de hoje, os Moisés de hoje, é aquele que anuncia sem medo, aleluia, sem retaliação, este evangelho de cura, de libertação, que salva, que restaura. Os Moisés dos profetas de hoje são as igrejas que estão na rua, que estão com as suas portas abertas, anunciando o evangelho. Então você não tem motivo para dizer que Deus não liga para você, que você não pode colocar na conta de Deus. Se Deus quiser eu vou. Não, o tempo já chegou, meu irmão. Deus quer o melhor para a tua vida. Os Moisés do século 21, os profetas do século 21 estão aqui fora anunciando, em tempo e fora de tempo. Você só não ouve falar de Jesus se não quiser. Ainda tem internet que tu ligou aí, tem mensagens proféticas de vários pregadores, várias reflexões. Você só não procura Deus se não quiser, meu amor. Para isso tem igreja, para isso a gente está aqui falando de Jesus, falando das consequências após a morte, para quem está em Cristo e para quem não está. A prova é este rico. Ele disse: basta eles ouvirem, e aí eles vão se arrepender. Mas ele insiste: não, Moisés, não, pai, manda ele que já ressuscitou, eles vão acreditar, é melhor. Porque a gente tem mania de achar que uma experiência espiritual vai nos convencer. Não, meu irmão. Se quando está vivo a gente já corre de medo, imagina aparecer um espírito desse aí. Aí que a gente não vai querer ver nem ouvir. Mas tem gente que diz isso: não, minha mãe vai aparecer. Minha mãe é mentira, é demônio, irmão, querendo te enganar. Não caia nesse truque, irmão. É impossível o plano de espiritual abrir essas exceções. Não existe isso. A Bíblia é muito clara. Se você acredita nesse santo livro que é a palavra de Deus, não caia em mentiras. Não existe purgatório. Isso é tudo mentira, meu irmão. Existe apenas 2 caminhos: céu e inferno. E qual você vai escolher? Verdade, Deus. Tão pouco, meu Deus. Manda lá, pai Abraão. Ele lá, ele ressuscitou. Eles vão ver ele, eles vão lembrar dele. Eles vão lembrar dele. Esse mendigo aqui estava na porta de casa. Então eles vão ver ele e vão acreditar. Só que pai Abraão vai dizer: se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, tão pouco acreditarão nos mortos, ou alguém que ressuscitou.
Então entenda nessa noite, meu amigo, que essa palavra é para você refletir, para você entender que vida com Deus é coisa séria. Deus não está preocupado com o que tu sente, com o que tu acha, com o teu emocionalismo. Não. Deus é razão, Deus é amor, mas Ele é juízo. Ele não está preocupado, porque o homem só procura Deus quando está sofrendo, quando está passando por necessidade, quando está sentindo algo que não é bom. É assim que o homem procura. Mas eu sei te dizer algo, irmão, que Deus, aleluia, no seu tempo vai dar a recompensa para cada um. Você tem oportunidade, meu amigo. Você que me ouve. Tudo isso aqui vai ficar, meu irmão. Nada tu vai levar. Dinheiro, carro, nada. Tudo isso vai ficar. Mas a tua alma vai estar onde? Fica a pergunta. Essa palavra aqui é para quem ouve. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra de Deus. Então que você entenda nessa noite e receba essa palavra. Faça uma reflexão da sua vida. Se o dinheiro está se tornando o teu Deus, mamon, cuidado. Cuidado, porque provavelmente a sua alma já está sentenciada. E ainda dá tempo de você se voltar a Deus. Não é impossível de um rico, aleluia, ter a sua salvação. Não é impossível, porém é muito difícil. Jesus disse isso. Então tome exemplo, meu irmão. Nunca deixe a sua vida se perder, a sua salvação se perder. Procure se voltar a Deus enquanto é tempo. Eu quero orar por você que me ouve. Se você quiser aceitar Jesus aí onde você está, essa é a sua oportunidade. E se você porventura está afastado dos caminhos do Senhor, também é a sua oportunidade de se voltar.